Olá, bom dia, tudo bom? Eu sou Alex da Silva Chagas, meu RA é 221 416 845. Eu sou aluno da Unicesumar do Polo de Mauá. Esse vídeo ele é referente à atividade MAPA do curso de Teologia da Unicesumar, da disciplina Pregação e Práticas Ministeriais. O texto proposto é o texto do Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 1 a 8, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá frutos, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O texto proposto para a exposição é um texto bem conhecido, um texto bem prático, cotidiano nosso como cristão. E Jesus, após ele ter ceado, após ele ter ali lavado os pés aos discípulos, algo importante, algo interessante que acontece ali naquele momento, nos capítulos 13 e 14, antecedentes ao capítulo 15 de João, é que Jesus ele declara quem é o traidor, né? Os discípulos, os apóstolos, propriamente dito, não entendem qual era o significado, qual era o sentido de Cristo estar falando aquelas coisas. Até entendem que Judas, como é aquele a qual ficava com a bolsa, com as moedas, com o dinheiro das ofertas, para que, como se eles entenderam como se Cristo estivesse pedindo para que Judas fosse buscar algo. Mas, só para a gente se situar aqui na situação, logo após Cristo sair, ele começa a andar em direção ao Monte das Oliveiras, e no caminho ele se depara com algumas vinhas, ou uma videira propriamente, e ali é nesse momento é que ele olha e começa as suas últimas instruções aos discípulos. Algo interessante que nós podemos notar aqui nessa introdução é que muitas das vezes aquilo que nós olhamos o texto a primeiro momento, indagamos e achamos ou acreditamos que ele quer dizer aquilo, ao olhar profundamente para o texto, nós percebemos que Cristo aqui está tratando diretamente com crentes e não com incrédulos. Ele está tratando com um grupo seleto dos discípulos ou os 12 apóstolos. E quando ele começa esse discurso, é um discurso para os de dentro de casa, para aqueles que são crentes, aqueles que são salvos, aqueles que foram regenerados. A pergunta que eu faço, e eu deixo como título desse texto, desse sermão: você está fazendo a vontade de Deus? É claro que o tema desse título, dessa exposição, é o tema proposto até pelo primeiro versículo do capítulo 15 de João, que é Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira. Algo que eu queria deixar frisado aqui, o meu primeiro tópico,
é que Jesus é a segurança do crente. E que não existe segurança de salvação ou de vida eterna à parte de Cristo. De que a segurança eterna, ou a segurança da salvação, ou mais dito mesmo, a salvação ela provém de Deus. Como Jonas, o profeta Jonas disse, a salvação ela vem do Senhor. Então algo interessante que nós notamos aqui no primeiro versículo é que Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E ele continua: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Por que eu toquei nesse tópico da segurança do crente? Porque muitas vezes nós, no tempo, passamos o tempo na igreja ou na nossa comunidade evangélica, na nossa comunidade local, e nós nos envolvemos tanto com as atividades eclesiásticas que achamos ou acreditamos que o simples fato de estar envolvido em atividades eclesiásticas nos garante um lugar no céu. As Escrituras deixam bem claro de que aqueles que eram mais rigorosos, que tinham um rigor ascético, uma piedade, um rigor moral, que são os fariseus, foram os mais censurados por Cristo. Por causa do quê? Por causa da sua hipocrisia. Porque fiavam ou confiavam nos seus afazeres, nas suas obras. As obras elas seguem aqueles que são salvos, mas elas não servem para nos dar segurança de salvação. A segurança da salvação é estar em Cristo. Estar em Cristo arraigado e dando frutos. Esta é a segurança de Cristo. Esta é a segurança que Deus nos dá quando nós nos achegamos a Ele e nos aproximamos dEle. Basta estarmos nele. Basta estarmos arraigados nele. Basta estarmos seguros nele. Confiando e acreditando que Ele é o Salvador. E fora dele não há outro Salvador. Essa é uma verdade incontestável. O segundo tópico que eu gostaria de frisar aqui, ainda no versículo 2, o segundo tópico é de que a disciplina tem como objetivo despertar os crentes. Por que despertar os crentes? Por que disciplina? As Escrituras elas deixam bem claro de que o nosso Deus, Ele prova, Ele castiga a todos quanto amam. No versículo 2, dando uma olhada em alguns comentários bíblicos, chegando à conclusão de que, quando a palavra de Deus diz aqui que toda vara em mim que não dá fruto, atira, em algumas traduções vai estar corta, o significado original da palavra airo, ele não significa cortar, tirar, mas sim levantar. Se a palavra diz, ou se a palavra grega significa levantar, isso quer dizer de que aquele ramo que por um momento ou outro não está dando fruto, ele não será cortado, mas sim levantado para ser tratado. Quais são as maneiras que Deus usa para tratar o crente? Sofrimento. Sofrimento. A disciplina. C.S. Lewis ele diz que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Para nós que somos crentes, o sofrimento ele serve como uma escola de preparação e de refinamento e purificação. Da mesma forma que Deus, ou melhor, da mesma forma que o ouro é purificado pelo fogo, assim somos nós, através dos sofrimentos. Quando Deus ele quer nos arrastar até Ele, como diz o próprio Evangelho de João, que diz Cristo ali declarando que quando Ele fosse levantado ali na cruz, Ele arrastaria todos a Ele. Cristo, Deus o Pai, através do sofrimento, Ele permite que isso nos acometa para nos trazer novamente junto a Ele. A disciplina ela serve para nos trazer novamente perto de Deus. Cristo aqui está tratando com crentes, com os seus discípulos, homens escolhidos por Ele. Para quê? Para que eles não se ensoberbeçam e para que eles não caiam na tentação do diabo.
por isso que a disciplina ela é importante na vida do cristão. Muitas vezes você ou eu, nós estamos passando uma vida atribulada e nós não paramos para perceber ou para reparar sobre a nossa vida, se nós estamos ou não arraigados nessa videira, se nós estamos fixados nessa videira ainda. Mas hoje Cristo, Ele nos chama, nos conclama a perguntarmos a nós mesmos: nós somos uma obra de Deus? Estamos fazendo a vontade de Deus? A nossa vida, ela tem frutificado, ela tem demonstrado fruto. As pessoas, quando olham para nós, elas veem frutos, ou elas veem somente folhas, ou pior ainda, elas veem um graveto seco, um galho seco, um ramo sem nada. Nós, como ramos dessa videira, nós devemos analisar, avaliar a nossa vida para ver se estamos na fé ainda. Esse é o segundo tópico. Verdadeiro significado, sentido da disciplina. Despertar o crente para que não caia. Para que não caia no perigo de se apostatar da fé. De o pecado de assediar esse homem de forma tão deliberada, ao qual chega um momento em que ele se apostata da sua fé. O terceiro tópico é o perigo de uma fé superficial. Por que o perigo de uma fé superficial? Porque a palavra de Deus diz assim, de que aquele jovem rico, quando ele se aproxima, aquele homem de grandes qualidades, aquele jovem, aquele príncipe, como alguns evangelistas dizem, ele se aproxima de Cristo, após Cristo ter abençoado as crianças, ele se aproxima correndo de Cristo. E ele fala com Cristo: bom mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Ele faz uma pergunta interessante, que talvez hoje poucos façam, hoje na nossa sociedade poucos fazem essa pergunta. Quando adentramos a uma determinada igreja, uma denominação, a nossa pergunta é: como eu faço para parar de sofrer? Mas a pergunta daquele jovem é: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olhando assim de fora, era uma pergunta interessante, uma pergunta verdadeira. E a Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. E Jesus ali indaga ele se ele conhece os mandamentos, ele pergunta quais. Jesus cita os mandamentos e ele diz: todos esses mandamentos eu tenho guardado, eu tenho obedecido, eu tenho servido a esses mandamentos desde a minha juventude. E Jesus fala: que bom. Então vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem e siga-me. Jesus toca no nervo exposto daquele jovem, no narcisismo daquele jovem, na fé superficial daquele jovem, daquele homem que talvez ele queria realmente a vida eterna, mas através dos próprios meios dele. Ele achava que o cumprimento, de que a ênfase de receber a vida eterna estava nos méritos dele. Ele achava que seria salvo por meritocracia. Mas não. Isso é o perigo de ter uma fé superficial. O perigo de termos uma fé superficial é acharmos de que conseguimos nos salvar pelos nossos próprios meios. O homem não consegue salvar a si próprio, mas ele pode perder-se por si mesmo. Essa é a realidade do perigo de uma fé superficial. Quarto tópico: os frutos, eles demonstram que somos de Cristo. As Escrituras deixam bem claro de que pelos frutos seremos conhecidos. A Bíblia declara em Gálatas sobre o fruto do Espírito. A Bíblia deixa bem clara no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, Jesus, no seu discurso ali do Sermão do Monte ou da Montanha, ele deixa bem claro o que é um cristianismo verdadeiro, um cristianismo genuíno, um cristianismo autêntico, que é viver uma vida autêntica. Ele deixa bem claro de que ser um cristão verdadeiro é ser contra a cultura. É ser totalmente contra a cultura mundana, a cultura ímpia e gentílica, a qual nós estamos inseridos. João, ele diz em suas cartas: estamos no mundo, mas não somos do mundo. Os nossos frutos, eles devem de tal forma estar expostos nos ramos
dessa videira, a qual as pessoas de longe elas vão olhar e vão falar, ali é um homem, uma mulher de Deus, ali verdadeiramente levam o nome de Deus, não usam o nome de Deus em vão. Ali são realmente homens e mulheres que realmente estão dispostos a carregar a cruz de Cristo. Diz as Escrituras aqui que se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se nós não estamos em Cristo, se nós não estamos vivendo uma vida arraigada em Cristo, e mesmo se estivermos arraigados em Cristo, mas porém não estivermos dando fruto, a única serventia para o galho seco é o fogo, é alimentar o fogo. Versículo 8 diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Só é discípulo de Jesus, só demonstra quem é discípulo de Jesus, verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que dá frutos. Não frutos de obras carnais, querendo comprar o favor de Deus, querendo achar que através das suas obras, das suas boas obras, das suas esmolas, você vai comprar os favores de Deus. Esse é o problema do nosso evangelho, o evangelho triunfalista dos dias atuais, que faz com que as pessoas entrem na igreja como super crentes pela porta da frente e saem pela porta de trás como super incrédulos, porque acreditam que podem comprar o serviço de Deus através das suas ofertas e através das suas boas obras. Os frutos, eles seguem aqueles que são salvos. Naturalmente, um bom galho, um bom ramo dessa videira, obviamente, ele vai frutificar. Quando Jesus ele diz que todo galho que não estiver dando fruto, ele levanta, Jesus quis dizer que ele pega aquele galho que está no chão caído, ele levanta, ele limpa, ele coloca novamente junto dos outros ramos, dos outros galhos, para que possa frutificar. Deus é um Deus de amor. Na parábola que Jesus contou do pai cheio do amor, mais conhecida como a parábola do filho pródigo, mas o personagem principal ali é o pai. As Escrituras dizem que o pai permite que o filho vá para uma terra distante e ali gaste tudo. E lá, quando ele estava cuidando dos porcos, ele se lembra de seu pai. As Escrituras dizem que de longe o pai avista aquele jovem, corre até ele. Esse é o nosso Deus, um Pai cheio de amor, que permite que passemos por situações adversas para que retornemos a Ele. Havia o filho perdido longe de casa, que era aquele galho que estava no chão, aquele ramo que Cristo levanta. E há aqueles que estão perdidos dentro de casa, ao qual Jesus precisa podar, que é o outro filho dele, mais velho, que reclama porque o pai nunca tinha matado um novilho cevado para ele. Essa é a verdade, irmãos. Que nós venhamos tomar cuidado para que nós não venhamos a nos tornarmos atores cristãos, para que nós não venhamos nos tornar simplesmente profissionais da fé. Isso eu digo não simplesmente a cristandade em geral, mas a nós, que somos mestres, obreiros e obreiros da casa do Senhor, que servimos a Deus, que nós não venhamos nos acostumar com o sagrado, como aconteceu com os profetas contemporâneos de Malaquias. Nós não venhamos nos tornar gerentes de assuntos espirituais. Que Deus abençoe a todos. Gostaria de agradecer ao Unicesumar e a todos aqueles que nos permitem estarmos aqui essa manhã. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fica com Deus.